Eu gostaria de saudar o irmão com a paz, em nome de Jesus, dizer que é um prazer tê-lo aqui, em nome de Jesus. E já você que está aí assistindo essa programação, que vai ser cortada e direto e lançada lá para o YouTube, se inscreva no canal, deixa seu like. Nós estamos com bastante visualizações no YouTube, graças a Deus o segundo vídeo que já alcança mais de 1000 visualizações, graças a Deus esse canal já está com mais de 1000 inscritos. Então, para a glória do Senhor Jesus, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho na notificação para você ficar ligado em todos os vídeos, tá bom? E lá o pastor também tem um canal dele no YouTube, que é o Casa de Paz. Ministério da... É isso, Ministério A Casa é Sua, vai lá também, este vídeo também vai ser lançado lá para o canal dele, tá bom? Então, graça e paz, prazer em ter você aqui, pastor Marcelo, vamos que vamos. Amém, boa tarde a todos, que a paz esteja convosco, amém? É uma honra novamente aqui estar compartilhando com o pastor Ernesto, a família, a igreja, a Casa de Paz, né? E assuntos polêmicos, né? E hoje nós estamos vivendo isso que nós vamos compartilhar hoje com vocês, amém? Então você que está assistindo aí, manda esse link aí, já vai compartilhando com outras pessoas, né? O assunto, ele vai gerar vários programas, né? E eu acredito que vai chamar a sua atenção, vai tirar suas dúvidas, que não são dúvidas malignas, pode ficar em paz. São dúvidas que vai abrir a tua mente um pouco e a necessidade que alguns buscam. Amém? Então é uma honra estar aqui com o pastor Ernesto, em nome de Jesus. Amém. Você que de repente deixa a sua pergunta aqui, tá bom? Deixa a sua saudação, deixa o seu oi, deixa o seu paz. A gente vai ter que se dividir em 30 aqui nessa programação para estar lendo, porque a Natália deu cano. Então tá aqui Natália, o Glória, Graça e Paz Pastores, pastor Ernesto, pastor Marcelo, em nome de Jesus. Então vai compartilhando em nome de Jesus essa programação, tá bom? E não se esqueça, se inscreva lá no canal, tanto na Casa é Sua, Ministério A Casa é Sua, quanto no Semeando Conhecimento. Este vídeo vai estar lá para você, em nome de Cristo, para você refletir e pensar ainda mais sobre as Escrituras. Bem, eu começo dizendo que assim, segundo o estudo do IBGE de 2012, preste bem atenção, de 2012, apenas 5% dos católicos eram considerados praticantes da fé católica. Vamos lá, são 130, em 2002 eram 130, 2012, eram 130 milhões de católicos apostólicos romanos que se consideravam e declaravam seguidores e adeptos dessa fé, dessa religião, desta denominação. Bem, destes 130 milhões, apenas 5% eram praticantes. É um absurdo, né? O que é ser praticante? É o cara que vai pelo menos uma vez na semana na missa, é o cara que participa da Eucaristia, é o cara que participa de todas as liturgias da igreja, né? E é incrível que apenas 5% destes 130 milhões eram praticantes. Quase 10 milhões desses 130 milhões eram praticantes. Ou, em compensação, no último censo, o número de católicos, pastor, caiu para 120 milhões. Em compensação, o número de praticantes aumentou. Aumentou, as pessoas, talvez por largar a igreja, se afastar um pouco dessa questão de ser uma igreja mais ortodoxa, mais tradicional, passou a abrir as vertentes das linhas carismáticas, né? E começou, então, a atrair mais jovens. O número de fiéis diminuiu, mas o número de praticantes aumentou. Aí o que acontece? O problema é que você pode estar dizendo assim, mas por que você está falando isso, pastor? Porque essa ideia de cristãos não praticantes, católicos não praticantes, estava só, era restrito, né? A gente só achava no arraial dos irmãos católicos. Depois do advento da pandemia, o que aconteceu? Veio também para o arraial dos evangélicos. O que acontece, meus irmãos? São 70 milhões de evangélicos no Brasil hoje, segundo o censo de 2022, mas
30%, mais de 30% da população brasileira são evangélicos, mas pasmem-se, meus irmãos, apenas 10 milhões desses 70 milhões de evangélicos são praticantes, ou seja, se vão para a igreja, participam da ceia, estão debaixo de uma autoridade eclesiástica, exercem o ministério. É incrível, meus irmãos, você pensar num número de 70 milhões de pessoas e apenas 10 milhões, pastor, são praticantes. Ou seja, essa ideia de cristão não praticante, de evangélico não praticante, chegou até a gente. Eu gostaria de perguntar para você, qual que é a sua visão acerca deste momento em que a igreja vive hoje? Claro que a gente pode atribuir isso ao advento da Covid-19, porque vários pastores fizeram as lives, só que eles foram e nunca mais voltou, pastor. Um número alarmante, né, pastor? E a gente vemos que as pessoas se aproveitaram, como você disse aqui, a respeito da pandemia, que ela veio para dividir mesmo, né? Aqueles que tiveram oportunidade de sair, e nós vamos até falar que você vai ouvir, se desviaram alguns resolveram dizer, vou dar um tempo, né? E como o assunto é os desigrejados, né? E até uma palavra que chama atenção, parece assim, a pessoa ela só não quer ir para a igreja, né? Não é esse fato, mas os números são alarmantes, porque nós vivemos num país de várias religiões, né? E se a gente tem uma porcentagem boa de cristãos, por que não lutamos por Cristo, né? Mas na hora de executar ou fazer ou praticar a fé, a gente vai encontrar dificuldades, né? Como você disse a respeito dos católicos e as outras religiões que confessam, né, Cristo como único Salvador, mediante aquilo que é ensinado. Nós não estamos aqui para falar se é certo ou é errado. Estamos aqui para dizer que a soma de tudo isso, pelos números, e o IBGE, no caso, né, que é a fonte, ele diz um número alarmante e preocupante, né? Porque aí o dia de amanhã. É interessante saber que, assim, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles têm uma pesquisa em 10 anos. Então você entende que a gente se vangloria desse número de evangélicos, né? De 70 milhões de evangélicos. Os evangélicos podem eleger um presidente, não é verdade? Pode eleger um presidente, tranquilamente. Mas, por outro lado, apenas 10 milhões desses evangélicos são considerados praticantes, estão na igreja. Agora, a pergunta que eu faço para o pastor e também para todos que estão assistindo é: existe salvação, pastor, para os não praticantes, aqueles que não estão ligados a uma igreja, ou uma denominação? É o chamado carreira solo, levando em consideração que a Bíblia diz que Jesus virá buscar a tua igreja, a tua noiva. Por exemplo, a palavra igreja vem do latim ecclesia, e o ecclesia tem como definição conjunto de fiéis unidos na mesma fé, em comunhão, como diz lá em Atos 2, em comunhão, em oração e o partir de pão. À luz disso, pastor, você entende que pode existir salvação para aqueles que não estão em comunhão, que não estão no partir de pão, do pão, que é a ceia, que não estão na comunhão e na oração? A pergunta é simples: será que é possível existir salvação para esses desigrejados, para esses que não querem fazer parte de uma comunidade, porque a igreja é um corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça? Claro que nós temos a mesma opinião, aqui a gente está despertando um bate-papo, porque nós temos a mesma concepção de que o cristão ele tem que estar na igreja. Mas, por exemplo, se Jesus vier hoje, o camarada ele está 1 ano sem tomar Santa Ceia, 1 ano sem ir numa igreja, mas ele se considera evangélico. Você entende, pastor, que de repente existe possibilidade de salvação? Bom,
Deixa eu só fazer uma colocação, pastor, antes de responder essa pergunta importante, né? E às vezes vai trazer alguma confusão aí se algum membro aí entender mal, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo nesses tempos. Buscando aqui bases, isso aí é um fenômeno dos desigrejados, surge como interpretação de que uma estrutura religiosa apresenta-se como uma instituição desnecessária. Então a palavra desigrejado, ela é uma saída de alguém que ela acha que aquela instituição é desnecessária para ela no momento, né? Como você disse, e a parte que foi lido, que ele sempre entendeu que o corpo é importante, que a ceia é importante, né? E assuntos ligados à família são importantes, por estar numa igreja ou por não estar numa igreja. Como a própria palavra diz, que a salvação é o quê? A busca é própria e ela se torna individual. Mas a maioria das pessoas, elas propõem estar dentro de uma igreja, que ela diz que é uma instituição desnecessária, mas ela acredita, ela tem fé, ela até ouve, ela até participa, se haver uma live como nós estamos aqui, se haver um evento, ou isso, aquilo, e ela demonstra até amor dentro dela por aquilo, mas ela prefere não estar naquela instituição. E o que levou, o que leva a isso, pastor? E só concluindo a parte, né, que está aqui a instituição, aí, o que chama isso? O desigrejado, ele chama defesa ou defensores da sua fé cristã, por não estar exercendo ou estar vinculado à comunhão de uma igreja, né? Como você disse, a igreja é Cristo, é a cabeça, é a base, é a estrutura, é a organização. E em outras partes, já vou responder as duas perguntas que você já fez. Ela diz que a pessoa não está lá porque ela foi decepcionada, magoada, triste, ela resolveu sair. Alguns estão, pastor, como nós dissemos aqui anteriormente, estão lá porque tem um filho que necessita, tem uma esposa que orou, tem alguém que agradece a Deus todo dia pelo marido estar lá, pela esposa estar lá, pelo filho estar lá. Então, necessariamente, ele não cria coragem, desejo de sair daquela instituição, mas ela prefere estar lá, sofrendo, né? E não gostando em si próprio. E ele se torna um desigrejado dentro de uma igreja, de uma instituição, né? Seja ela qual religião que for. Então esse fenômeno, ele está acontecendo. Pode ser, já aconteceu comigo. Aconteceu com você, né? A gente se sentiu ofendido, né, de uma certa forma, né? Então a gente magoado, né, resolvemos, eu no caso, eu tomei uma atitude, né? E baseando-se nisso, eu acredito que como eu faço, eu compartilho com você a ceia, compartilho com meus irmãos de outras igrejas a ceia, compartilho o culto, a mensagem, a palavra, mas em si próprio não tenho igreja. Eu sou ministério a todos. A sua igreja ainda não é física, né? Não é física. Mas ela existe uma igreja. Ela existe. Mas, como a maioria das pessoas, tudo é tempo de quem? De Deus. Eu aguardo alguma coisa acontecer no tempo de Deus. Eu acredito que se amanhã, como você disse, Jesus voltar, teremos oportunidade de ser salvos. Mesmo eu me colocando como um desigrejado, que a maioria das pessoas, olha só que coisa interessante, pastor. Por que não é nos dado mais oportunidade não tendo igreja? Porque você não representa nada que ofereça para outra pessoa. Então você entra nesse fenômeno. Não é como que nós, deixa eu ler novamente aqui, é desnecessário. Você acredita nisso? Então eu tenho que me apresentar como se eu fosse um líder, uma pessoa representativa de outras pessoas que estão atrás de mim, ou que seguem por liderança, por membresia, ou por ovelha, a palavra que você colocar. E aí eu sou necessário.
Aí eu não sou desigrejado. Mas quando... Eu ouvi uma vez de um pastor que eu fiquei 2 anos afastado. E ele falou para mim que eu não era mais pastor, eu não poderia ser mais chamado de pastor, porque eu não estava mais na pastoreando. Então, é à luz daquilo que o pastor está falando. Pode prosseguir, por favor. Então, o que acontece? Nessa falta, esse respeito que eu tenho com as pessoas, entender, porque é óbvio a gente observar, pastor, que isso acontece. A pessoa, você não é mais agradável por não oferecer mais nada, é desnecessário. Aquela instituição que você não tem mais e levado pelo teu nome, é desnecessário. Você não está mais presente naquilo que a pessoa precisa. Você não é mais requisitado, talvez porque você não está debaixo, você não tem uma igreja. Uma igreja. Então, ou debaixo de uma autoridade. Ou você está, o poder de Deus está condicionado a você ter uma igreja ou não. Isso, Aí vamos para a segunda pergunta. Eu acredito na salvação. A segunda pergunta... Mesmo, pastor, essa pessoa, por exemplo, ela ficar sem tomar Santa Ceia 1 ano, ela nunca participar da Santa Ceia, à luz daquilo que nós estávamos falando até ontem. Aquele que não participa do corpo, não come do corpo, não bebe do sangue, não tem vida em você. Mesmo essa pessoa não participando da Santa Ceia, não participando do corpo de Cristo, não participando... por exemplo, porque a Bíblia também nos dá a ideia de que cada um tem um dom. Certo. Você sendo pregador da palavra, você sendo enfim, um cantor, um adorador, um levita, um músico e tal, é um dom que Deus te deu. Então a Bíblia diz também que sobre a questão daqueles que enterraram os seus dons. Mesmo assim, aqueles que enterram os seus dons, aqueles que não participam do corpo, que não participam da ceia, que não participam da oração, da comunhão e do partir do pão, o pastor ainda acredita que essas pessoas, ao soar da trombeta, elas serão salvas, pastor? Pastor, se a gente for pegar ao pé da letra, biblicamente, quantos que não estavam praticando isso? Aí eu digo sobre oportunidade. Quem vai definir quem vai ser salvo? Quem vai definir? A Bíblia, Jesus, certo? As nossas ações, as nossas práticas, né, elas serão julgadas. Hoje nós temos um povo cristão julgador, se coloca até no lugar de Deus, não é verdade? Agora, olha que coisa interessante. Mas agora, nós temos o parâmetro da Bíblia, pastor, e nesse caso... A base. Nós temos a base. Gente não pode, eu costumo dizer que a gente não pode falar quem não vai para o céu. Não, se negócio de inferno, a gente não pode falar, porque isso aí é Deus. Mas a questão do céu a gente pode falar, porque a Bíblia diz. Agora, por exemplo, o cara falar assim, aquele vai para o inferno, aquele vai para o inferno. Isso aí não existe, né? Então. Não tem como você falar uma coisa dessa, né? Mas a questão da salvação, eu acho que dá pra gente falar, pastor. Quer ver uma coisa interessante? Eu só mandar uma saudação aqui. Okay. Natália Dias, é forte. Glória a Deus, tia Ieda, tá dizendo aqui, 2 pastores abençoados. Kelly é nossa baterista agora lá, pastor. Tá lá, tocando lá. Preocupado. Mas essa aqui é benção, em nome de Jesus. Em nome de Cristo, amém? Vai interagindo, vai compartilhando, vem com a gente aí, tá bom? Pois não, pastor. Então, pastor, vamos lá. Eu acredito sim na oportunidade de salvação. Não estou dizendo que ela vai ser salva. Todos nós passaremos pelo mesmo lugar. Alguns dizem pelo mesmo buraco, né? Todos estaremos lá. A definição não cabe a gente. Agora tem um outro detalhe. Olha que detalhe importante. A pessoa está desviada, certo? Ou ela não conhece a Cristo. O que nós praticamos na liturgia do culto, no final, no meio ou depois de uma palavra? É oferecer Cristo ao Pai. A pessoa é desigrejada, a pessoa é desviada. Ela renova os seus votos. E aí? 1 ano sem tomar ceia. O que acontece? Ela é renovada, não é? Nós acreditamos que a partir daquele momento ela se apega àquilo que ela acredita. A fé dela, ela não é mais uma fé abalada. Há uma fé renovada. Então, esse ponto de vista, né, que as pessoas fazem, e ela ficou 1 ano,
10 anos, 5 anos, ou ela guardou o seu talento, o seu dom, ela enterrou, ela sabe o que tem que fazer. Ela não faz porque, como eu disse, ela está magoada. E se ela não fizer e Jesus voltar? Então, não cabe a gente, mas eu acredito na salvação. Pastor, deixa eu falar uma coisa interessante. Pode falar, pastor. Eu tenho uns versículos aqui, pastor. Fica à vontade. Antes de o senhor falar, porque um assunto leva o outro. Flávia, paz do Senhor. Flávia, paz do Senhor, Flávia. Deus abençoe. Oi, Mili. Deus abençoe, Mili. Mili é nossa cantora lá, junto com a Flávia. São o povo são o povo do gogó lá. São o povo que canta lá, pastor. Olha só, quando eu me sinto magoado, triste, eu me sinto deixado para trás, e naquilo que eu exerço e não é mais usado, eu resolvo tomar uma atitude, certo? Sim. Essa atitude novamente é me desligar, é sair. Alguns são convidados para sair, outros são expulsos, são excluídos, né? Isso é coisa do homem, né? Isso é coisa que o homem pratica. Então, o que me leva a ser desigrejado é esse fato que, se eu estiver em outro lugar, eu serei colocado na mesma situação. Porque não muda. Hoje há interesses em cima disso. Olha só, pastor. Bom, ninguém consulta para trazer um coach famoso dentro da igreja. Não sabe se ele tem igreja ou ele é desigrejado. Ninguém consulta. Hoje não se fala de ministério de louvor mais, se fala de banda. Sim. Ou consulta se o cara está tocando, ou seja, o baixo, a bateria, se ele é até desviado. Se ele é do secular. Ou melhor, secular. Ou ele é, como que é, um freelance. Alguém consulta isso para subir no altar? Não. Aliás, consulta, mas é muito pouco. Dificilmente acontece isso. Na maioria das vezes a gente é levado por nome, né, pastor? Isso, as pessoas estão ali para apresentar algo. Uma boa palavra, que não é mérito da pessoa, é mérito do Espírito Santo, que é uma revelação, a palavra é revelada. O senhor leu a Bíblia 3, 4 vezes, você tem um estudo mais profundo, né, de conhecimento, e naquele momento você prepara uma mensagem, mas o Espírito Santo que te move a entender que tem pessoas que necessitam daquilo. Porque né? Só a Bíblia e eu... Isso aí eu acredito, nada, não, né? não importa para mim o nome. Mas os coaches aí, eles não dão carta de referência. E ninguém consulta para saber. Pera, deixa eu saber se meu pai... Quantas vezes nós fomos barrados por não poder ir numa igreja? Quem barrou? Foi o Espírito Santo? Quem barrou? O homem. Aí, voltando lá. Quando eu estou triste, magoado ou deixado para trás, lá em Salmos 25, 3, diz assim, ó: sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Certo? Então eu confio e não serei o quê? Decepcionado. Porque uma decepção me afastou, né, daquele lugar. E eu me coloquei como um desigrejado. A palavra, ninguém nunca disse para mim, você é desigrejado. Não, isso aí e é um termo novo também, né? É um termo novo, é um fenômeno. É um fenômeno, entendeu? Já são 10 milhões. Outra coisa, pela estatística, um fenômeno de 20 anos. Enche a Vila Belmiro. Entendeu? De 20 anos, não tem 20 mil lugares lá, mas tudo bem. Aqui em Itaquera tem, 40. Toda a casa cheia, não importa como tá. Vamos voltar aqui. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Mas quem se revolta contra o Senhor, olha só, contra o Senhor, sem motivo. Então quer dizer, eu fui, como diz aqui, decepcionado. Isso não quer dizer que a decepção me dá motivos para me revoltar. E está dizendo aqui, ó, quem se revolta contra o Senhor sem motivos, esse sim será decepcionado. Então tem duas colocações aqui, não tem? Como diz, tem um desviado, né? Palavra feia, meu irmão, desviado. Olha lá, desviado lá. Não, desculpa, mas não é verdade? Eu não estou indo para a igreja. Então você é um desigrejado. Não é isso que eu quero dizer. A pessoa se sente ofendida, pastor. Aí, meus irmãos, pastor, isso não é chato? Atrai ou deixa a pessoa mais longe? Mais longe, certo? Mas eu me apeguei
naquilo que eu sempre ouvi. Sabe por quê, meu irmão? Olha só, eu vou falar uma coisa séria aqui. Fui muito decepcionado. Resolvi sair porque não tinha mais inspiração. Não tinha mais inspiração no ouvir. Então eu resolvi tomar uma atitude. Primeiro orar, as pessoas falam, para tudo nós temos que orar, não é isso? Não é no partir do pão, na oração e na comunhão com os irmãos e o corpo de Cristo. Aprendemos isso, né? Agora, olha só, eu vou numa igreja. Eu sento lá no fundo, normalmente, no meu, não adianta se esconder. A pessoa, ela é atraída pelo aquilo que ouve, certo? Alguém vai ter ao teu encontro e diz, a ponto de ideia, é hora de voltar que o bicho está pegando, né? Nas palavras, né, que a pessoa fala, tal. Eu tenho que me agregar àquela igreja? Não necessariamente. Da onde você era? Não é essa a questão, nós falamos aqui, a pessoa é convidada, mas ela não dá uma carta de referência. Então o detalhe está aí. Né? Eu quero instigar e provocar. Meu Deus. A partir de aquilo que o pastor falou, desse desapontamento. Eu fiquei desapontado 2 anos, e 2 anos eu fiquei desviado. Que o desviado é aquele cachorro que volta pro próprio vômito e a porca depois de lavada volta a rolar na lama. Isso é desviado, né? E o desegrejado que a gente tá falando aqui também não é aquele cara que fala assim, olha, eu tô tirando umas férias aqui porque eu tô desapontado. Mas é aquele cara que fala assim, ó, praia, né? Eu não vou voltar pra igreja de jeito nenhum. Mas eu ouvi uma frase que talvez eu achei bem apelativa, mas com todo respeito, né? Mas tem o seu fundo de verdade. Sim. Ele fala aqui do grau de valor, pastor, que nós damos às coisas e como nós somos seletivos e tendenciosos a ela. A frase que eu vi isso aí foi a seguinte, veja bem, a sua mulher já te desapontou? Ela já te decepcionou alguma área? Se perguntar para mim, eu vou dizer que sim. É lógico. Por exemplo, você dá um dinheiro para mim, você abandonou ela? Os seus filhos já te decepcionaram? O que mais fazem? Você abandonou? Seu patrão, seu chefe, tal. E aí você está dizendo, em nenhum momento que as pessoas te decepcionaram, motivos, né? Não, sempre vão decepcionar, mas você nunca vai. Eu nunca vou deixar minha esposa, nunca vou deixar. Mas quando fala de Cristo, aí que entra essa fala do valor que nós damos a algumas coisas e o valor que nós damos a outra. Quando fala de Jesus, né? Quando fala da igreja de Cristo, quando nós somos decepcionados, nós abandonamos. E nos tornamos um não praticante. Foi isso que aconteceu comigo 2 anos. Eu não abandonei minha esposa, que já me decepcionou. Eu já nunca abandonei meus filhos, que nunca me decepcionou. Meus amigos, que nunca abandonei. Mas a igreja eu já abandonei. Então, quer dizer, está muito relacionado ao grau de valor, pastor, eu acredito, ao grau de valor que nós damos às coisas. Por exemplo, nós não queremos perder a nossa família, de jeito nenhum. Não queremos sair do convívio e da comunhão deles. Mas quando se trata de igreja, nós não estamos nem aí. Viramos as costas e falamos, forte abraço, um abraço pro gaiteiro, não quero... Pastor, tô abandonando. Olha o fato importante. Eles não convivem com você na sua casa. A igreja em si são amigos. Hoje eu tenho amigos em todos os lugares, né? Eu estou falando que eu me decepcionei com algumas coisas. Não vou dizer que eu encontrar a pessoa ali, eu não vou deixar de cumprimentar, a falta de respeito, não. Não é isso. A decepção, eu senti a decepção. Entendeu? E criei para mim o desejo de não continuar, para que eu não me machuque mais e crie motivo, né, para me afastar do Senhor. Certo? Quando você fala em desviado, afastado, é totalmente desligado. Sim. Porque o que primeiramente a pessoa estabelece todas as coisas que ela fazia antes, como você falou, certo? O que chama isso? Pecado. Voltou de novo. O que afasta nós de Deus, o que é? O pecado. A única coisa. Deus nos ama? Sim. Tá. Essas pessoas, né, que nos tornou desviados ou desigrejados, não estão dentro da nossa casa como esposa, filho
outras pessoas, que nós temos a convivência diária, certo? Então, como você falou, a minha esposa já decepcionou, a minha filha já me decepcionou, sim, mas elas não estão convívio comigo 24 horas como uma família, certo? Olha só que coisa interessante, eu até separei um outro versículo aqui, relacionado aos desigrejados. Eu vou voltar a abrir o sindicato. Entendeu? Claro, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Você entendeu? Flávia, verdade, Senhor, forte. Eu acredito na igreja, irmãos. Eu amo a igreja. A gente tem que deixar claro aqui que a gente não... Aqui não é um debate entre pessoas que não, não aqui quero desviar você não. E existe um abismo gigante entre aqueles que são desigrejados e que pretendem ou não acharam ainda a sua denominação ou não abriram ainda a sua igreja física, daqueles que falam assim, eu não quero igreja. Eu falo que meu pai é o seguinte, meu pai é católico desde quando eu conheço ele. Eu tenho 46 anos. Aliás, fica registrado aqui, feliz aniversário, pastora Graciana. Deus abençoe em nome de Jesus. Que você continue sendo uma bênção de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Você é uma pessoa muito especial no meu ministério, da minha esposa. E você sabe muito bem disso em nome de Jesus. Amém? Por exemplo, falando do meu pai. Meu pai, eu conheço ele há 46 anos. A minha mente, ela tem consciência do meu pai há 40 anos. E há 40 anos eu ouço meu pai dizendo, eu sou católico, apostólico, romano. Tal. Mas, pai, eu nunca vi meu pai ir para a igreja, a não ser batismo de criança, a não ser missa de sétimo dia de algum falecido, ou 2 vezes, 3 vezes que ele foi. Uma foi na nossa igreja mãe, na igreja quadrangular, né? Aliás, um abraço ao pastor Francisco Machado, reverendo Francisco Machado, falei com ele uns dias desses aí. 2 vezes que ele foi lá no ponto de pregação, lá em casa, na casa da minha mãe, quando nós abrimos lá. 40 anos, pastor. Ele não vai pregar. E ele não vê, a gente não vê perspectiva do meu pai ir para a igreja. Pai, vamos para a igreja, vai lá, reze por mim. Então, nesse caso, pastor, como que a gente faz? Não existe nenhuma comunhão, não existe o partir do pão, não existe... A igreja é um corpo. É aquela ideia de você ser um cara mais brando e eu ser um cara mais colérico, e você tem que me aguentar, porque o cristianismo é isso, é amar um ao outro. E aquilo que eu falei, adorar a Deus, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, nós já falamos sobre isso, mas servir, nós temos que servir ou na congregação, porque você vai estar servindo outras pessoas com o dom que Deus te deu, ou na rua, pregando o evangelho aí, nas praças. Você não acha que a gente corre um risco muito grande, pastor? E agora a gente vai entrar num ponto um pouco mais agudo. Você não acha que a gente corre um risco muito grande? Esses desigrejados que não têm igreja, que não fazem questão e que já declararam que não irão mais para uma igreja evangélica. Você acha que a gente não corre o risco muito grande dessas pessoas perderem totalmente a comunhão com Cristo? Porque eu vou dizer uma coisa para você. No início, quando eu desviei e fiquei 2 anos... Eu até, na hora do pagodão, eu falava para o povo orar. No final, eu já estava tomando cachaça com eles. Então, não existe essa ideia de você falar assim, é possível fazer. Você acha que é possível fazer, pastor? Você acha que é possível haver salvação em nome de Jesus? Biblicamente... Saímos um pouquinho, mas já estamos voltando. Amém? Biblicamente, vamos olhar o que a Bíblia diz. Tem um abismo, quando se fala de abismo, não fala que Lázaro tinha uma igreja, certo? Mas foi visto, né, e reconhecido pelo rico, né, no tormento dele. Então, não diz que Lázaro tinha uma igreja. Estava no seio de Abraão pela sua fé. Mas ele tinha uma fé, uma religião. Uma fé. E naquela época... Naquela época só tinha aquela religião. Era judeu ou não judeu. Era judaísmo. Ou se não... Ligado, né? Então, mesma coisa. Jesus era o quê? Judeus. Nós somos cristãos. Entendeu? Então, ele nunca se desviou daquilo que ele acreditava. Estou falando de Cristo na terra. Não estou falando de Cristo ressurreto. Mesmo assim, ele deu o verdadeiro sentido daquelas leis. Isso. Né? Ele deixou de praticar?
De falar, de dizer, de falar para que eu vim aqui. Aliás, não foi para salvar eles aqui primeiro, entendeu? Primeiro é eles. Aliás, pastor, é um dos grandes argumentos, dos grandes espantalhos que os defensores da não igreja, porque existe agora o grupo defensor da não igreja. Você não precisa ir para uma igreja. Aí você tem aí Felipe Neto, você tem essa galera comunista aí que gosta de querer, que gosta de querer acabar com a igreja, esses comunistas mais extremistas, que a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas você veja bem, o argumento desses caras aí é o seguinte: você não precisa de uma igreja para adorar a Deus. Claro que não precisa, eles estão certos. Mesmo na ignorância deles, eles estão certos. Mas para servir a Deus é necessário uma igreja. Agora, que entra a pergunta que eu quero fazer para você, pastor. Baseado nisso que você falou, o grande argumento que eles têm dos desigrejados, daqueles que não querem e fazem questão de denegrir a igreja. Agora eu já quero entrar nesse ponto. Né? Eles sempre buscam. Eu encontrei motivo, lembra lá o fenômeno? Isso, então. Eles caçam motivo. E aí é o seguinte, motivos. Então é o seguinte, o grande argumento deles é esse: olha, não precisa de igreja, porque Jesus, o grande argumento é, porque Jesus nunca mandou abrir igreja. Olha, não precisa de igreja, você não precisa de estar numa igreja para adorar a Deus, para servir a Deus, porque Jesus nunca fundou igreja, porque Jesus nunca mandou abrir igreja. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 18, mas quando a gente lê aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vemos Jesus chamando a igreja dele, né? Ele diz o quê? Para Pedro, vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui, para ficar mais fácil para todo mundo. Está com a sua Bíblia online aí? Pode abrir aí. Mateus 16, 18. Você está na programação Semeando Conhecimento, examinando as Escrituras, pensando em nome de Jesus. 16, 18. Eu digo que você, Pedro, e sob esta pedra... Ele não está falando que Pedro é a pedra, tá? Sob esta pedra. Olha, Pedro, sob esta pedra. Uma confusão. Uma confusão, uma exegese, uma hermenêutica totalmente errada, né? Eles falam sobre Pedro. Não, ele está dizendo aqui, é só prestar atenção. Você é Pedro. Olha, Pedro, e sob esta pedra aqui, ó, Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, primeira coisa, se Jesus nunca abriu igreja, nunca mandou abrir igreja, como ele chama a igreja dele? Outra coisa também, se você for lá em Efésios capítulo 25, versículo 22, olha lá, Efésios 5, 22, pastor, certo. Só para você ter argumento, para você desenvolver seu pensamento. Olha lá. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí não é sobre isso, ele está falando, aqui vamos lá. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Olha aqui, se Jesus não abriu igreja, por que Cristo, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 25, que Jesus morreu por esta igreja? Tem alguma contradição aí, é muito incoerente a dizer assim, Jesus não mandou abrir igreja. Outra coisa também, Jesus... É fácil, hein? Hã? Essa é fácil. Então, vamos lá. À luz desses versículos, olha o que a Bíblia diz. Olha que interessante que a Bíblia diz no livro de Hebreus. Hebreus. Da fé. Hã? É a carta da fé. Isso. É a carta da fé. Hebreus, capítulo que ele fala dos heróis da fé, né, pastor? Heróis. Tremendo, é a carta da fé. Sem capa, sem poder. Isso. Mas a fé determinava tudo. Perfeito. Olha o que ele diz aqui, a gente está ainda nessa questão aqui, olha, Jesus não mandou abrir igreja. Então vamos lá, carta aos Hebreus, que a gente até hoje não sabe quem foi que escreveu, né? Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, outros falam que foi Lucas, mas o interessante é que a Bíblia diz aqui, ó, não deixem de congregar, ou não deixem as vossas congregações como é de costume de igreja. A NVI ainda é mais clara, deixa assim, ó, ela diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
né? Talvez nesse tempo já tinha gente metendo o pé da igreja. Com certeza. Mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Pastor, essa teoria, ela se sustenta? Essa teoria que Jesus não mandou abrir igreja, ela se sustenta à luz desses versículos que nós acabamos de ler? Paulo, né? Antes, Paulo recebeu uma missão, não recebeu? Certo. Ele teve ali aquele encontro com Deus. Encontro com Jesus, vai. Ele mesmo fala, a Bíblia relata sobre isso. Após isso, ele vem dando demonstrações por organizar após missões que ele faz, pregando o evangelho em todos os lugares e dando seu testemunho, certo? Então ele tinha que ter uma base para tudo isso. Como ele diz, a base dele, e ele sofreria por aquilo, não é isso? Quando na conversão dele diz que ele sofreria muito por aquilo. Sim. Né? Então, peraí, eu não posso colocar Pedro como base, mas eu posso chamar ele para dar base, certo? Eu não posso colocar Mateus acima, nem Lucas abaixo. Então, quem foi que me deu a oportunidade de ser salvo? Cristo. Então eu vou me basear em Cristo, certo? Eu levo como missão, como trabalho evangelístico, né? Pelas viagens dele, não é isso? Todos os lugares, determinando igrejas ou comunidades ou grupos ou, sei lá, qual o nome? Núcleo, tanto nome, né? Assembleia, não é verdade? A gente é lar de paz. Isso, lar de paz. E aí estabelece essa convivência da unidade das pessoas. Agora eu tenho que determinar o que eu devo fazer para dar continuidade. Por isso que ali ele, lá em Efésios, como as outras cartas que você leu, determina como Cristo cabeça da igreja. Formou juntamento de igrejas por eu ser igreja. Certo? Pastor, outra coisa. Agora, voltando para o pai. Eu não esqueci do seu pai, não. Desperta aí a ideia de... Desperta essa ideia aí. A Bíblia não diz que nós somos igreja. Não, então... A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Outro espantalho que eles criam, falando que nós somos igreja. Mas nós somos igreja só quando estamos reunidos. Então, agora esperais um pro outro para comer e beber. Aí, como igreja. Aí se torna uma igreja. Então, mas esse é o detalhe. Agora voltando pro pai, eu não esqueci do seu pai. Peraí, lembra que eu falei, eu estou lá por causa da minha esposa, que seja do meu pai, da minha mãe e dos meus filhos. É por isso que eu estou lá, mas estou decepcionado. Mas eu faço. O que eu faço? Fico na porta como diácono, como cooperador, seja lá, né, qual é a colocação da sua igreja. Eu mexo na mesa de som, eu coloco os slides, eu faço isso. Eu danço, eu toco. Tá, mas não, eu estou decepcionado. Certo? O senhor não acredita que o seu pai poderia amanhã frequentar uma igreja? Mas o que estabelece isso? Gálatas 6, 9 e 10. Cristo determinou que amar uns aos outros como eu amo. Ou determinado em João 3, 16, que Deus amou o quê? O mundo. De uma tal maneira. Esse amor de tal maneira é proposto para Cristo. Porque não pode falar, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho Marcelo, Ernesto, porque nós não seríamos capazes de morrer por outro, certo? Então, quando fala de amor ao próximo, quando fala de morrer ao próximo, ou de dar vida ao próximo, para que você tenha direito à vida eterna, e entra na questão salvação, olha o que ele diz quando entra seu pai, minha mãe, certo? Entra as pessoas que a gente tem, as suas religiões, a gente respeita. Olha o que ele diz. E nós não cansamos de fazer o quê? O bem. Certo? Aí diz, porque o seu tempo, no tempo certo, ceifaremos. Então o que determina aqui? Que a colheita vai ser pelo bem. Certo? Não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, vamos lá de novo na oportunidade de ser salvo. Certo? Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé.
Olha que interessante, pastor, porque... Para a igreja. Igreja! Meu pai, a vida toda sem ir para a igreja. Não vamos desfalecer a fé do cara. Por quê, pai? Lá no leito, aquele ladrão estava na cruz. Eu até me emociono porque, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Quando o ladrão diz assim, ó, posso ir para... Você dá a oportunidade de estar no paraíso com o Senhor, para você chegar no teu reino? Fique em paz. Faça o bem. Você acredita? O desigrejado, o longe, o desviado terá oportunidade. A salvação. O não convertido. O não convertido. É o que mais preza hoje. A gente está em busca de trazer o desigrejado, que é a maioria das pessoas. Hoje você não prega mais para novo convertido, para o desigrejado. E ele sabe, pastor. Tem desigrejado aí, olha aí, tem desigrejado que prega mais que pastor, viu? Prega. Aí os pastores ficam doidos aí, fazendo sermões e sermões. Eu não vou falar para enriquecer, mas para satisfazer o seu próprio ego. Porque, como eu falei, qual é a carta que você recebe de recomendação do pastor dele para você estar lá? É o Billy Graham? Vai pregar na minha igreja. O Billy Graham deu a carta, tá aqui. Aquela carta você põe até num quadro, se for o Billy Graham. Cheio da unção, né? Você entendeu? Cheio da unção, de óleo do Billy Graham, não é isso? Porque fazem um nome. Billy Graham que já tá Você entendeu? Passando o terno para tudo que é lugar lá nos anjos. Não é? Não, o Billy Graham não era esse aí, não. O Billy Graham, esse aí era o outro. Esse aí era o Benny Hinn. Não, o Benny Hinn, agora o Billy Graham tá ainda vivo, pô. Não, o Benny Hinn tá vivo. Então. Passando os ternos. Agora o Billy Graham tá na glória. O maior evangelista de todos os tempos. Não me fala um homem desse. Que nunca falou em língua, aliás. Billy Graham nunca falou em língua. Mas dentro dele. E foi o homem que mais ganhou almas no mundo, em todos os tempos. Você vê essa mensagem, pastor? Façamos o bem, independente de quem vai, para não desfalecer a fé dos outros. Porque o que as pessoas estão desviando as fé das outras pessoas. E, claro, nós temos... O tempo nosso já acabou. Eu falei pra você que não ia dar muita coisa. De tudo isso que o senhor resumiu aí. Importantíssimo. Meu irmão, continue na igreja. Ame o seu pastor. Eu quando estou ministrando uma palavra, eu sempre falo, ame o seu pastor. Porque pela liderança superior ele é desamado. Ele é decepcionado. E eu vou falar para você, graças a Deus, Deus nos ama. Porque se não havesse o amor de Cristo, nós abandonaria tudo. Se não fosse a misericórdia de Deus, ela diga Israel. E eu vou te dizer, hein? E para finalizar minha parte aqui, né, de agradecer a todos, o desigrejado está dentro da igreja. É pouquinho assim para eles ir embora. Só que eles vão desigrejar em outra igreja, com outro pastor, vão enganar outro pastor. Está cheio de enganadores aí, desigrejados dentro da igreja. É melhor você ser, um afastado honesto, que fala a verdade e tem a oportunidade de renovação, de arrependimento, que eu vou estar pregando sobre isso lá, na sua igreja. Entendeu? Do que o desigrejado que está descontente, mas fica pecando, falando mal dos irmãos, sem fazer o bem. Amém? Deus se incomoda bem menos com a honestidade de um ímpio do que com a falsidade de um justo, né? Ou de um pseudo justo, né, pastor? Ele falou dos hipócritas, né? Bem, a nossa ideia aqui, claro, em nome de Jesus, Deus abençoe Flávia, amo o Senhor e meus pastores. Ela disse aqui, é verdade, pastor Marcelo, em nome de Jesus. Flávia, é polêmico, nós falamos. O negócio não é fácil não. Natália, aí tá agora. José Roberto de Lima, na paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Amília, Kelly, pessoal lá da igreja nossa lá, pastora Verônica semeando conhecimento. Amém, glória a Deus. Vem, enfim, gente, é um assunto que vai dar mais uma programação, dar mais um dia. Pastor Marcelo vai vir aqui, se não vir quarta-feira que vem, vai vir mais um dia para a gente falar sobre outros assuntos. Mas assim, a gente quer deixar aqui a ideia de que, meus irmãos, você sempre vai ser decepcionado com o homem. Sempre, não é, pastor? Sempre. Não adianta. E mesmo quando você não for decepcionado pelo homem, você vai criar alguma coisa dentro de você, porque você espera muito das pessoas. E não adianta.
Todos nós somos assim. Todos nós. A gente sempre espera mais das... Somos humanos, né? A gente sempre espera mais das pessoas. Aí a gente toma aquelas boladas nas costas. E aí eu costumo dizer que para ser pastor, né? Pastor Marcelo tem muito mais experiência de pastor de igreja do que eu. Para ser pastor, eu sempre fui pregador itinerante e auxiliar. Para ser pastor, o cara tem que ter uma costa larga. O cara tem que ter uma costa do tamanho do Hulk. Ele tem que ser uma tartaruga. Ninja ainda. Ninja. Pois é, porque para aguentar, meus irmãos, não é fácil. Mas a gente não pode, por isso que a gente ensina bastante a não se apegar ao homem. A nossa inspiração e a nossa motivação tem que ser a cruz, tem que ser Jesus. Porque quando a nossa motivação é Jesus, aí, meus irmãos, pode vir as decepções, as frustrações, que a gente vai permanecer firme. Claro, todos nós aqui temos em mente que é necessário a igreja. É necessário a igreja, é necessário. Jesus deixou a igreja. Jesus escreve para 7 igrejas da Ásia. Você acha que se Jesus não se portasse com a igreja, ele escreveria? Deixa lá, não foi eu que mandei fazer. Pelo contrário, eu acho... Em Revelação ainda, João. Nossa, eu acho em Éfeso o mais bonito. Então. Quando ele fala assim, rapaz, lembra de onde vocês caíram? Ou seja, como vocês eram. Vai falar a pregação no domingo? Não vou falar mais não. No domingo vocês estão convidados para estar lá. Isso, vai lá. Shinzaburo Mizutami, altura do número 4046. Vocês vão receber. Sim, ali eu vou te falar, ali as ruas são tudo ali, nesses nomes. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenha isso no coração, que a decepção às vezes mata. Por isso, você que é pastor, que assistiu ou que vai assistir essa live, essa programação, preste bem atenção naquilo que você fala, naquilo que você diz. Né? Às vezes nós erramos muito, meus irmãos, mas tenha a humildade de chegar e pedir perdão. Falou, desculpa, eu te magoei, eu te chateei. Para mim foi um prazer, pastor Marcelo. Amém. Tamo junto, pastor. Em nome de Jesus. Todos aí. Amém. Mandar um beijão para minha esposa, que está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe. A Marcela, que fez dia 2 também, 15 anos, meu irmão. Mas tá bom. Que Deus abençoe. Nós estaremos juntos novamente aqui. Amém. Com a graça de Deus. Deus abençoe, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, em nome de Jesus. Tamo junto, Deus abençoe, graça e paz a todos. Quarta-feira estaremos aqui, mais uma vez, no Semeando Conhecimento, pensando, refletindo e examinando as Escrituras. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.